como não dizer que a derrota ficou na conta do treinador? As escolhas no time titular e as escolhas nas substituições. Um erro de saída de jogo de Miranda com 2 minutos custou a derrota para o Operário. Ela condicionou o jogo e o Operário ontem teve uma estratégia defensiva, o que a gente pode identificar como negativa para o clube. Jogar na retranca não é favorável para o elenco do Operário. O Atlético Goianiense conseguiu impor seu jogo. E aí os erros individuais, principalmente no lado esquerdo da defesa, custou os 3 pontos para o Fantasma. A derrota encerrou a sequência de 6 jogos sem perder, mas a rodada foi proveitosa para o Fantasma. O Operário saiu atrás do marcador com a falha de Miranda na saída de jogo. E ainda sofreu outro gol no contra-ataque bizonho, que o Atlético Goianiense conseguiu explorar a linha defensiva do Fantasma, que pelo terceiro jogo seguido sofreu gol. E sofreu 2 gols. Nos últimos 4 jogos, o Operário sofreu 8 gols. Quenu faz falta. Quenu só esteve presente nos 2 gols do Sport. O restante ele não estava em campo. Então o Quenu é o principal zagueiro do Fantasma. É um dos principais da Série B. Ele faz muita falta pelo Operário. Porém, é o sistema de jogo, né? Não dá pra a equipe sofrer tanto com uma baixa de um jogador. Ontem o Diniz fez falta, mas o porquê o Feliciano não estava na lateral esquerda? O Moraes é um bom jogador, mas ele é mais um meia do que um lateral. E aí, num jogo fora de casa, que, pelo que aparenta, o Operário entrou para se defender, a gente vai com o Moraes na lateral esquerda. O Neto Paraíba é um volante de mais chegada ao ataque, é um meia. Se for para se defender, é melhor colocar o Índio. E aí isso custou o placar para o Operário. O Operário fez o gol diminuindo com o Bosquilha no final do primeiro tempo. Depois uma bicicleta do Pablo, a bola pegou na mão do Adriano Martins, e aí pênalti o Bosquilha vai fazer. O Bosquilha é craque, o Bosquilha é um dos principais jogadores dessa Série B. Mas o time voltou igual, apático. Eu até brinco no GC. O Operário não entrou em campo. Foi um time apático, fora de casa. Agora são 2 jogos no Germano Krieger, que precisa de 2 vitórias. Numa tabela do início do campeonato, dá para entender perder o jogo contra o Atlético Goianiense lá. Mas não pode negociar os pontos aqui. Agora, as 2 próximas rodadas contra São Bernardo e Avaí é 6 pontos. A conta é simples. Ainda mais se quer subir. Chegou reforço, deve chegar 9 jogadores, mas o Operário precisa reagir no campeonato. Sofreu 2 gols para a Ponte Preta, que é a lanterna da competição. Isso é preocupante. Venceu o jogo, mas precisou da empurrância para vencer. Isso preocupa. De outro lado, o Atlético Goianiense vem bem. 4 jogos, bem, 4 vitórias, subindo na tabela. Como a gente é do Paraná, a gente vai focar, obviamente, no Operário. Né? O Operário se mantém na vice-liderança. Contou com um empate do Criciúma. Então, o Criciúma empatou, abrindo a rodada contra o Náutico 0-0. O Operário poderia diminuir essa vantagem do Criciúma para 2 pontos. Seria espetacular. Mas não rolou, né? E aí o que eu digo da defesa, o Operário já sofreu 25 gols. Saldo de gol vai ser importante aqui na parte de cima da tabela. Aí, o Vila Nova sofreu uma derrota 2-0 para o CRB. Então se manteve com 34 pontos. Novo Horizontino venceu e chegou a 33, então a 2 do Operário. Essa gordurinha que até o Luizinho fala na coletiva. Juventude e Fortaleza jogam ainda hoje. O Juventude recebe o Avaí, que está na zona de rebaixamento. E o Fortaleza recebe o Botafogo de São Paulo, que está na briga para não cair também. Então, são 2 jogos que o Operário tem que ficar de olho. Agora é uma logística um pouco mais tranquila. O Operário volta a campo apenas no dia 7 de agosto, a próxima quinta-feira, na semana que vem.
pré-Dia dos Pais, às 7h30 no estádio Germano Krieger, para o Operário e São Bernardo. São Bernardo, que começou bem o campeonato, mas não vence nas últimas 5 partidas. Tá? Fez apenas 2 pontos dos últimos 15. Então é um time de meio de tabela, 11ª colocação. O Operário tem que vencer. E depois o Avaí, que está na zona de rebaixamento, tem que vencer também. Então o Operário precisa de 2 vitórias nas próximas 2 rodadas. E o Luizinho Lopes, o que leva de aprendimento nessa partida contra o Atlético Goianiense? É uma partida para ser esquecida. Mas o que levar é a quantidade de tempo para substituição. O time estava perdendo o jogo, totalmente desencaixado, e foi mexer com 20 minutos. Não dá. Precisa mexer. Não digo nem mexer peças. Mexer taticamente no time. Não está funcionando, vamos mudar. Pode ser a solução. E o Feliciano tem que ser titular nesse time. O Feliciano tem que ser titular para ontem nesse time. Eu acho ele fundamental no Operário, tanto atacando quanto defendendo. Ele tá jogando bem. É o nosso melhor lateral esquerdo. Na direita, Doca tem que ser mantido e o Operário tem que voltar a vencer. O Operário vinha numa boa sequência. Essa derrota não pode acabar com o trabalho, mas ela era prevista pelos últimos resultados. Foi uma rodada que foi boa para o Operário, porque os concorrentes também perderam. E o Operário estava caindo de rendimento. Que essa derrota passou o Operário melhorar seu rendimento nas próximas rodadas da Série B. Porque uma equipe que mira acesso não pode oscilar tanto na competição. O Operário estava conquistando os resultados, mas estava sofrendo 2 gols por jogo. Isso é perigoso e custou a derrota para o Atlético Goianiense.